Depressão não é frescura, depressão não é falta do que fazer, depressão não é doença de rico, como muitos falam, depressão não é algo para chamar a atenção. Só quem tem depressão, só quem passa por isso sabe o quanto isso é sério, o quanto isso é grave. E se você está aí assistindo a gente agora e você tem sido vítima da depressão, seja por alguma coisa que aconteceu na sua vida, que desencadeou tudo isso, ou não, há pessoas que estão sofrendo com depressão agora, que elas não entendem, elas olham para a vida dela e não há motivo para estar triste. Mas você está aí, a cada dia que passa, afundando numa maldita tristeza que não sai com remédio, que não sai com carinho da família, que não sai com atenção, que não sai com nada. Já percebeu? Já tentou tirar essa dor de todas as formas e ela continua aí? Pois é, saiba que para o teu caso tem jeito. Ainda que falaram para você que você tem que se acostumar com isso, que isso é normal, que todo mundo tem, que algum dia isso vai passar ou não, ainda que falaram isso para você, eu posso te afirmar que você pode sim vencer, que você pode sim ser curado dessa doença maldita chamada depressão. Tá bom? E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a dona Norma, né, dona Norma? Bem-vinda, hein? Obrigada, pastor. Bem-vinda ao programa Depressão Tem Cura. Ela teve depressão. Ela tinha depressão. Conta aí um pouquinho da sua história. Como é que era a depressão da senhora? Então, pastor, eu comecei com depressão logo na infância, né? Com separação dos meus pais. Eles brigavam muito na minha frente e aquilo dali já me causava muita tristeza. E quando os dois se separaram, a minha mãe foi morar junto com meus avós e ali eu comecei a me sentir um peso para minha mãe. Eu achava que se, né, já começou os pensamentos de suicídio. Se eu morrer, então eu não vou dar trabalho para minha mãe. Ah, no pensamento da senhora, a senhora achava que a única forma era morrer. Morrer. Mas a senhora se achava um peso por quê? Porque eu vi ela passar muita dificuldade. Então, né, ele tinha que trabalhar para colocar comida dentro de casa. Comigo e meus irmãos eram três. Então, eu achava que era um peso para ela. E aí eu já pensava comigo mesmo. Então, se eu morrer, já vai ficar mais leve para ela. Aí tudo que eu ouvia falar, ó, não come aquilo ali não, que é veneno. Eu ia lá e pegava. E já tomava. Como é que essa depressão ela vinha na senhora? Era através de que era uma tristeza? Tristeza. Como é que a senhora se sentia? Eu chorava muito. Eu era muito triste. Eu me isolava, eu ia para o meio de um meio do mato e ficava lá sentada chorando. Ficava horas e horas. Às vezes, né, era interior, né? Então, subia nas árvores e ficava lá em cima chorando. Que isso, até nas árvores a senhora Até subia? nas árvores eu subia e ficava lá chorando. Quer dizer, quem olhava para a senhora nessa situação achava que a senhora não estava normal, não estava bem. Porque via, né, nitidamente, a tristeza estampada no seu Não, rosto. ninguém percebia, pastor. Ah, era? Ninguém percebia. Pelo contrário, todo mundo me achava linda, boazinha, todo mundo gostava de mim, mas dentro de mim já estava aquele vazio. Isso que é o pior, dona Norma, sabia? O pior da depressão não é muitas das vezes quando a pessoa está chorando e todo mundo vê. O pior da depressão é quando ela está sorrindo, é quando ela está bem maquiada. Todo mundo acha que a pessoa está bem. Todo mundo acha que a pessoa está normal, está feliz, mas só ela sabe a dor que ela sente. Talvez você está aí agora assistindo a gente, você está passando por isso. Só você sabe quem é você quando você coloca a cabeça no travesseiro para tentar dormir. Só você sabe quem é você quando você está fora das redes sociais. Nas redes sociais você é muito bacana, tem muitos likes, muitas curtidas, muitos comentários, muitos seguidores, mas no momento de solidão e vazio, você não encontra ninguém, já percebeu? E você está aí agora, aí, ó, tentando mais uma vez dormir e não consegue, porque a tua alma está aflita. Se você está passando por isso, se você tem vivido isso, eu quero deixar as linhas telefônicas para que você ligue. Mas é para ligar mesmo, não é para ficar só assistindo, não. Pega o teu telefone aí agora e você vai ligar nesse número aí, ó. Coloca o número em tela cheia para quem está em casa ver melhor. Esse telefone aí é o número que você vai ligar. E vai ligar agora, nesse instante. Ô Silvana, você que está me assistindo aí, liga aí para a gente. Deixa eu ver mais quem está aqui assistindo a gente aqui pelo Instagram. O Arlen, a Karina, a Zélio, o Josimar, liga para a gente. Vamos conversar nessa madrugada? Tem aqui a Pretinha Silva. Liga para nós, Pretinha, liga para nós. Liga porque a gente vai te atender.
E quem vai te atender são pessoas que vão te entender. Por exemplo, nós temos aqui o WhatsApp também, que você pode salvar esse número e enviar uma mensagem para o WhatsApp. É o mesmo número, é o mesmo WhatsApp. Por exemplo, a Ângela Maria acabou de mandar mensagem para a gente, nesse momento está nos assistindo, Ângela Maria. Deus abençoe você. A Cristiane de Lima, a Vanessa e o Nob também está aqui enviando mensagem para a gente. E nós vamos atender a todos. Todos que estão passando por algum momento de dor, por algum momento de situação difícil, até porque esse é o propósito desse programa, atender os sofridos, ajudar os aflitos. Como um dia a Norma foi ajudada. Quer dizer que quem olhava para a senhora não imaginava a tristeza que a senhora carregava na sua alma. Não, não imaginava. Ninguém percebia. E dali em diante começou os pesadelos, né? E eu não dormia mais à noite. Então começou os pesadelos, eu via muito vulto. E aquilo ali foi desencadeando muito medo. Muito medo. Eu não tinha mais vontade de estudar, não tinha vontade de fazer nada. Me tornei uma pessoa totalmente sem ação, né? Eu não tinha ação para nada, né? Minha mãe até me chamava que eu era muito mole, eu tinha muita dificuldade até para comer, então ela colocava comida para mim e eu demorava muito de comer. Mas porque eu estava perdendo a vontade mesmo de viver. Eu não tinha a menor vontade de viver. Isso por conta dos problemas de infância. De A infância, senhora foi crescendo carregando aqueles traumas, aquela dor, aquele vazio. aquele vazio. E daí começou a crescer, né? Hum. E aí fui para minha adolescência, aí sofri alguns abusos sexuais, porque como minha mãe era separada, ela arrumava namorados, né? E aí os namorados dela acabavam abusando de mim também. Então também já foi ali, crescendo ali, mais, né, a vontade de morrer e de parar de viver. A senhora tinha muita mágoa desses abusadores? Tinha muita mágoa, tinha muita raiva da minha mãe, porque assim, éramos em 3 irmãos. E eu era a que minha mãe menos dava atenção. Então eu achava que minha mãe não gostava de mim, né? Eu achava que minha mãe só gostava dos meus irmãos. Então aquilo me pesava muito, me doía muito. Assim a senhora ficou durante quanto tempo? Aí fiquei até ali os meus 14, 15, 16 anos. E dali em diante eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tinha que arrumar um relacionamento para fugir de casa, para ir embora de casa, né? Foi a saída que eu cheguei. E aí comecei a namorar, namoro daqui, namoro dali. Acabei namorando um rapaz, engravidei dele e nós fomos morar juntos. E ali eu achava que, né, tinha muitos problemas, mas os problemas realmente começou a partir dali em diante. E o que aconteceu depois dessa situação? Porque a senhora falou, "Eu acho que eu vou casar. Se eu casar, se eu arrumar um namorado e me casar, eu vou ser feliz. Eu vou ser Porque feliz. o que está faltando na minha vida é um casamento." A Uhum. senhora achava isso. Pensava assim. E depois que casou? Foi pior. Porque era um relacionamento muito abusivo. Na verdade, ele, né, casou, mas tinha vida de solteiro. Então, eu acabava ficando sozinha. E se eu reclamasse, ele aí acabava vindo para cima de mim, me agredia. E aí eu fui vivendo essa vida. Fiquei com ele durante 30 anos. Tive 3 filhos, porque não conseguia trabalho, não estudei. E aí fui ali me acomodando naquela situação. Foi levando a vida. Fui levando a vida. E aí, e qual foi o momento mais difícil da senhora de todas essas situações? Porque são várias fases difíceis, né? Foram muitas É a fases infância, a adolescência, a fase adulta. Quer dizer, são vários fundos de poço, podemos dizer assim, porque pela história que a senhora está contando, não foi não foi um momento só de tristeza de profunda, foi a vida toda, Foi a né? vida toda. Então, aí dali em diante eu comecei a colocar na minha cabeça, a solução é morrer. E aí comecei, tudo que deu remédio que eu via na minha frente eu tomava. Não podia ter um remedinho lá que eu ia lá, pegava e tomava, né? Até chegou uma época que eu estava, porque eu engordei muito, né? Eu fiquei muito gorda, eu cheguei a 120 quilos. E daí eu fui fazer um tratamento e ele me passou um remédio para emagrecer. Ah, essa daí é a senhora? Ela sou eu. Ah, esse rosto aí dá pra Isso. ver que a senhora estava bem triste, Chorava a né? madrugada inteira. Não dormia. Não dormia. Colocava as músicas lá, as românticas, né? E ali chorava a madrugada inteira. Madrugada Mas por inteira que tinha passava que ser uma chorando. música romântica para chorar? Por quê? Pastor, aquilo me prendia, aquelas músicas me prendia. Quando eu ouvia uma música,
E eu ficava repetindo a mesma música a Em madrugada inglês inteira. ainda, em Em inglês. inglês, que eu nem sabia qual era a letra da música. É uma guerra, né? É muito complicado. A pessoa que vive assim, ela sofre demais. Não é fácil, não. Imagina, a senhora ficava ali cantando a música e Ah, chorando. ouvindo, na verdade, né? Ouvindo, né? Cantando, eu não sabia Tem um cantar. ditado que fala que quem canta os seus males espanta. Mas a senhora trazia mais males Mais ainda. males ainda. E quanto mais o tempo passava, mais eu ouvia mais músicas românticas, aí descobria as bandas góticas, e aí, né? Ficava ouvindo aquilo ali. Ah, E a senhora ainda foi para esse chorava. lado gótico ainda? Isso, eu não cheguei a ser gótica, mas eu ouvia as músicas. Gostava, E simpatizava. sim, senhor. E ali chorava. Quer dizer, a vida da Chorava. senhora era um total inferno, né? Inferno. Total inferno. Total inferno, até que chegou um dia que eu falei, hoje eu vou acabar com a minha vida. E aí hoje eu vou me atirar na frente do metrô. Ah, a senhora pensou em fazer isso? Sim, senhor. Aí eu saí de casa e eu fui para a estação para me jogar para frente do metrô. Aí no momento que eu ali me jogar, aí algo me segurou e eu não fui. Não foi alguém, não, foi algo. Foi algo. Foi algo, não foi alguém. Ninguém me segurou. Foi algo mesmo que me segurou. E eu voltei para casa, mas ainda assim, depois de muitas vezes, eu ainda tentei suicídio. Já tentou suicídio quantas vezes? Muitas. Muitas vezes. Muitas A vezes. senhora era uma pessoa Entre que a remédio. família ficava preocupada. Na verdade, ninguém sabia. As pessoas não sabiam. Ninguém sabia o que eu vivia. Entendeu? Então a família não. A família não estava nem aí. Não, nem aí. Até o próprio companheiro que estava do lado, nem ele percebia. Né? Na época que eu tomei os 33 comprimidos, foi que ele foi perceber. Eu tomei 33 comprimidos de diazepam. E naquela noite, porque, né, acabou, e ele percebeu, e ele tomou o remédio. Mas só isso também, mais nada. E dali a vida continuou do mesmo jeito. Você está vendo, minha amiga, meu amigo, como é grave a doença chamada depressão, que não é uma doença física. Doenças físicas saem no exame. Você vai lá, bate um raio-x, aparece. Faz o exame de sangue, tem lá o resultado. Você faz uma endoscopia, tem lá o resultado. Mas a depressão não sai no exame. A depressão não sai no raio-x. A depressão tem os seus sintomas. Mostra de novo os sintomas da depressão aí. Isso são alguns, tá? Alguns sinais que caracterizam que a pessoa tem um problema emocional. Um desses aí, se você está passando por isso, você sabe que o que está acontecendo na sua vida não é normal. Não é normal. Você tem essa dor aí que não sai com nada. Você tem uma família, mas é a mesma coisa que não ter, porque como a Norma vivia, né? Você tinha família, mas era a mesma coisa que não ter. Você se sentia sozinha. Você está aí, você está passando por todos esses problemas e até muito mais. Talvez o que você tem enfrentado nem está na lista aí. Mas só você sabe o quanto você está chorando, o quanto você está sofrendo. Liga pra gente. Olhe, eu não sei quem você é, não te conheço, não sei seu nome. Eu não sei quantas pessoas estão me assistindo agora, mas eu sei que há alguém nessa madrugada que está precisando de ajuda. E você estava aí com o controle na mão, trocando de canal, parou nessa programação. Quero falar para você que a gente está ao vivo. Nós estamos aqui ao vivo. São agora 1h25 da madrugada. A gente está ao vivo. E eu quero que você ligue. Quero que você ligue agora. Pega aí o telefone. Ligue para o 11 3573 3662. Quem te atender vai te ajudar. Quem te atender vai te dar uma palavra que vai mudar a tua visão em relação à vida. Se você preferir, você pode salvar esse número aí e enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, como fez aqui a Juliana. Ela acabou de mandar uma mensagem para a gente. A Vanessa também nos enviou a mensagem. O Joe, boa noite, Joe, bom dia. Acabou de mandar mensagem para a gente aqui também. Se você quiser, você tem que querer. Você pode buscar ajuda agora através do Grupo Depressão Tem Cura. E nós vamos atender você e te ajudar. Norma, diante dessa situação toda, desse quadro difícil que você enfrentou, você se lembra de algum dia que você fala assim, esse foi o pior? Então, foi o dia que eu saí para me atirar na frente do metrô. Esse foi seu dia Esse pior. foi o dia pior. Havia uma voz, alguma coisa que falava na sua mente? Sim. Eu vivia o meu sepultamento todos os dias. Todos os dias eu imaginava na minha cabeça como ia ser o meu sepultamento, né? As pessoas lá do meu lado chorando, né? Eu vivia tudo aquilo. E aí o sofrimento era maior ainda, né? Só imagina. A pessoa se vê ali morta, né? E viver aquilo dali.
Então, você imagina que era muito mais sofrimento. Quer dizer, você não se via viva, você se via morta. Morta. Eu me via morta. Eu me achava invisível, pastor. Eu achava que ninguém me enxergava. Às vezes, quando eu estava no metrô e eu sentava, eu falei, não, alguém vai sentar no meu colo, porque ninguém me vê. Então, eu me achava invisível. Eu me via assim. Como é que você mudou essa situação? Como é que você saiu dessa vida tão cinza, sem cor, e passou a ter uma vida diferente, uma vida a cores, a gente pode falar assim? Então, pastor, um dia a minha irmã me falou do trabalho da igreja. E eu, bem desacreditada, eu fui. Eu confesso para o senhor que demorou muito o meu processo de libertação, porque eu fui e eu não acreditava, eu não obedecia, eu não colocava em prática. Eu saía de lá e continuava do mesmo jeito. Chegava em casa, colocava minhas musiquinhas românticas e passava a madrugada chorando, da mesma forma. Demorou bastante, acho que uns 2 anos, para mim começar a entender e obedecer o que era ensinado. Quer dizer, enquanto a senhora não obedecia a direção, porque até na igreja a senhora começou aí. Comecei aí. Aceitou o convite da sua Aceitei o irmã, convite e fui. começou a participar das reuniões, mas não mudava nada. Não mudava nada. Nessa correria desse tempo, a senhora procurou ajuda médica, clínica, médico, Sim, psicólogo, psiquiatra? Fez isso? sim, pastor. Fui, procurei psicólogo, comecei a fazer tratamento, terapia, mas não me ajudava. Eles me questionavam demais, mas por que isso? Mas por que aquilo? Eu não tinha resposta. Eu não sabia a resposta. Teve um dia que a psicóloga me perguntou, por que você fica com esse rapaz ainda? Se ele só te maltrata? E eu não sabia. Eu saí de lá do consultório me acabando de chorar, porque eu não tinha resposta. Eu não sabia responder, nem para mim mesma. É porque quando a pessoa tem depressão, ela fica perdida, né? Perdida, perdida, perdida. É como se a pessoa ficasse cega, ela não consegue enxergar nada na vida dela. Ela não consegue enxergar nem quem quer ajudá-la. Por mais que o profissional seja capacitado e queira ajudá-la, porque a profissional ela estava fazendo o trabalho dela, né? Ela estava tentando mostrar para a senhora ali a raiz do problema, tentando demonstrar o que estava ali faltando, porque e realmente um marido desse ninguém quer, não é verdade? Com certeza ela estava tentando te ajudar, tentando te mostrar o caminho, mas você estava tão cega que não conseguia entender, Não. não conseguia ver, não conseguia enxergar aquela orientação que a psicóloga estava dando. E tem muita gente assim, Norma. Tem muita gente que ela vai no consultório, ela vai na terapia, ela conversa com o psicólogo, ela paga a consulta. O psicólogo fala para ela assim: olha, eu não sei mais o que fazer para te ajudar, porque você não se ajuda, né? E acaba até, muitas das vezes, colocando um fardo ainda maior sobre a pessoa, porque realmente a pessoa ela não consegue enxergar o erro, ela não consegue enxergar o caminho. Você pode estar cercado de uma junta médica, de profissionais do mais alto escalão, que pode te ajudar e tem condições de te ajudar. Mas se você está passando por um problema espiritual, que era o que a senhora estava enfrentando, eles não vão conseguir explicar. O que eles falam para você vai ser um outro idioma, você não vai conseguir entender. E é por isso que você está vivendo essa situação aí. Falta de médico não é porque você tem tido ajuda médica. Falta de remédio não é porque você tem tomado bastante remédio. Falta de acompanhamento não é porque você já vai até no CAPS. As pessoas têm te acompanhado. Você já é até conhecida lá no ambiente de trabalho médico, no ambiente clínico. Você é conhecida. O que está faltando então? Por que você não ficou curada? Por que você não se libertou dessa depressão ainda? Porque o problema é espiritual. E problema espiritual se resolve com a fé. E a fé que arranca esse problema da sua vida. A senhora chegou até assim na Igreja Universal, totalmente destruída. Destruída. E antes de chegar na igreja, eu cheguei aí em algumas religiões, né? Porque as pessoas orientavam, vai lá, vai cá, né? E eu cheguei aí em algumas religiões. Mas também o vazio continuava. Então, continuava muito grande o vazio. Até que eu dei ouvido e comecei a ir na igreja. Mas é o que eu falei para o senhor. Não foi de imediato. Demorou um pouco ainda para mim poder entender o que o pastor estava falando. E quando a senhora entendeu? Quando a senhora procurou entender, demorou também? Como é que foi essa mudança? Demorou. Foi lento. Foi lento o processo, né? Até eu entender que eu precisava obedecer. Que eu precisava ter o Espírito Santo. Isso para mim entender foi difícil. Foi muito difícil. Mas a senhora entendeu. Aí quando eu entendi, aí sim, aí minha vida mudou.
Quando entendeu, a vida mudou. Aí a vida mudou. O que mudou na vida da senhora? Mudou tudo. Hoje eu não sou mais medrosa, hoje eu trabalho, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, hoje eu não fico mais madrugadas ouvindo as músicas românticas. Então tudo mudou na minha vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz. A senhora, nesse trabalho que a senhora encontrou, a senhora teve que pagar algum valor? Alguém te cobrou para te ajudar? Como que foi esse processo? Teve alguém que te acompanhou, que te ajudou, que teve paciência contigo? Teve muitas pessoas que teve muita paciência comigo. Eu cheguei na igreja, graças a Deus teve muita gente que abriu os braços e me acolheu, me orientou, me ajudou, foi na minha casa. Às vezes, quando eu não ia na igreja, estava lá. Por que a senhora não foi na igreja hoje? E estava sempre preocupada comigo. O que a família não fazia, Eu os achei na agentes do igreja. bem fizeram pela Fizeram, senhora. fizeram. E ninguém nunca me cobrou nada. Tá vendo? Não gastei nada. Hoje a senhora está curada. Hoje eu estou curada. Curada ou controlada? Não, estou curada. Curada. Olha, e faz parte do grupo Depressão Tem Cura, né? Como que é para a senhora hoje ajudar essas pessoas assim com depressão, já que um dia... Há quanto tempo atrás a senhora estava doente? Quanto tempo faz? Já tem... Acho que já uns 10 anos, né? 10 anos. 10 anos sem recaída, Sem recaída. vida nova. Vida nova. Como é que é o seu interior? A senhora ainda tem aqueles sentimentos de morte? Como é que é a sua vida no dia a dia? Não, senhor, não tenho mais pensamento de morte. Hoje eu quero viver muito. Então, acabou. Aqueles pensamentos acabaram. Mudou de vida. Mudei de E vida. o que a senhora tem para falar para quem está vendo a senhora? Por exemplo, a gente tem várias pessoas assistindo a gente aqui agora. Tipo, o Arlen está assistindo a gente agora. A Karina, a Cristiane, a Simone, David Lima, o Adriano Araújo, a Iraneide e tantas outras pessoas que não dá para falar o nome aqui, porque são muita gente. Tem muita gente assistindo a gente agora que talvez está sofrendo com isso que a senhora sofria. Olha aqui nessa câmera, fale com ela o que ela precisa fazer para vencer tudo isso. A primeira coisa é se dar uma oportunidade, né? Dar uma oportunidade, ir conhecer o trabalho, né? Se deixar ser ajudada e, mais que tudo, obedecer, né? Que é o fundamental de tudo. É a gente obedecer as orientações que nos é passada. O que realmente vai mudar a vida da gente é o obedecer. Obedecer as orientações que a gente recebe. A partir dali em diante, a nossa vida começa a mudar. Mudou tudo na vida da senhora? Tudo, pastor. Graças a Deus. Está vendo, minha amiga, meu amigo? Se você quiser essa mudança, só depende de você. Eu não posso fazer a sua parte. É você que precisa fazer a sua parte. E hoje, sexta-feira, é um dia propício para que você venha ser livre desse mal. Eu garanto a você que ao colocar os pés aqui no Templo de Salomão, ou em um universal mais próximo da sua casa, você vai perceber um alívio na alma. Até porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus falou: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansada? Você está oprimida? Está carregando aí um fardo, um peso, uma dor muito grande na sua alma? Talvez você tenha passado um problema aí na sua vida que nem é seu. É o problema dos outros, que está atingindo o seu emocional também. Você quer ajuda? Hoje, sexta-feira, você pode vir ao Templo de Salomão ou em um universal mais próximo da sua casa. Chegando aqui, você vai pedir o trabalho do Depressão Tem Cura. Você fala: eu quero conversar com os agentes do bem. Eu quero falar com o grupo Depressão Tem Cura. E nós vamos estar à sua inteira disposição. Hoje, o dia todo, aqui no templo, em todas as reuniões, nós teremos aqui orações de libertação para que você venha ser livre dessa dor. Assim como a Norma hoje tem uma vida normal, a Norma hoje tem uma vida normal, você também pode ter uma vida normal, uma vida leve, uma vida diferente. Tá certo? A gente vai a esses intervalos que fala dessa sexta-feira, mas antes eu queria saber se você frequenta onde, Norma? Jardim Brasília, região de Itaquera. Itaquera. Avenida Itaquera, 2051, a Universal em Jardim Brasília. Procura a Norma lá. Você vai entender melhor e conhecer mais a história dela.